Boa noite, tudo bem? Estamos hoje, então, aqui para discutir um conto muito lindo, chamado O Sino. Ele é muito belo, não é, Vânia? Sim, boa noite. A gente vai começar com a palavra da Vânia. A Vânia é pedagoga, ela tem pós-graduação em Educação e Deficiência. Eu não sei se estou falhando, mas acho que também tem gestão escolar, né, Vânia? Sim, na verdade, a minha graduação, que é com especialização em deficiência, né? Na época chamava deficiências mentais, e na época, né? Porque foi em 1900 bolinhas. E eu sou pós-graduada em gestão escolar e psicopedagogia, mas eu não me sinto muito psicopedagoga, não. Mas, enfim, tenho a graduação. Pós-graduada em psicopedagogia, então acho que também, claro que depois eu acho que a psicopedagogia acabou tendo um cunho muito mais psicanalítico, né? E aí, com esse cunho psicanalítico, não sei se já era em voga na ocasião que você fez, mas de qualquer forma, o olhar da Vânia vai ser tão astuto quanto no outro conto, que ela também já falou aqui com a gente dos músicos de Bremen, né? Vamos prestar atenção, nem que seja somente nós três. Daqui a pouco a gente abre para os comentários e eu vou, à guisa de conclusão, falar algumas coisas, tá bom? Boa noite, meninas. Vou ler então o conto do Sino de Andersen. Como a Mari falou, né? Eu não conhecia o conto, né? Eu procurei na internet, não achei. A Mari que me passou o livro, mas eu achei ele muito bonito, muito filosófico e leva na leitura. Eu li umas 5 vezes. E durante a leitura, assim, eu viajei muito na contação dessa história. Eu vou ler para vocês. Ao anoitecer, nas ruelas da grande cidade, quando o sol se punha e as nuvens brilhavam douradas entre as chaminés das casas, frequentemente, ora uma, ora outra pessoa ouvia um misterioso rumor, que era como um badalar de um sino. Mas não por instantes era ouvida, pois o barulho dos carros e do vozereiro da multidão, que tanto perturbavam, logo abafavam. O sino da noite está tocando, dizia-se, e o sol agora vai se colocar. E aqueles que se afastavam da cidade, lá onde as casas, com seus jardins e pequenos campos, encontravam-se muito afastados umas das outras, viam um céu ao entardecer ainda mais maravilhoso do que na cidade, e ouviam o badalar do sino com muito maior clareza. Era como se o som viesse de uma igreja, mergulhada nas funduras da silenciosa e perfumada floresta. E então as pessoas ficavam olhando naquela direção, imbuídas de um súbito ar de solenidade. E o tempo passava, e as pessoas se perguntavam: será que há uma igreja lá na mata? Mas que sino é esse, com tal estranheza maravilhosa, solenidade? Será que não valeria a pena ir até lá para ver? E muitos iam, os ricos em seus carros e os pobres a pé. Mas o caminho se mostrava estranhamente longo, fazendo com que se detivessem ao chegarem a um aglomerado de salgueiros que crescia na periferia da mata. Ali se sentavam e punham-se a olhar para os compridos galhos, achando-se que tinha chegado ao coração do verde. O confeiteiro da cidade armou ali uma tenda, logo seguido de outro, que pendurou um sino no alto da sua. Era um sino sem badalo e coberto de piche para resistir às chuvas. Quando as pessoas retornavam para casa, diziam que o passeio tinha sido muito romântico e com isso queriam referir-se a algo bem mais forte do que água de chá. 3 pessoas alegavam ter se embrenhado tão fundo na floresta que haviam chegado ao seu fim, sempre ouvindo
o misterioso badalar do sino, mas já então com a impressão de que o som vinha da cidade. Um deles escreveu a resposta a respeito de uma canção e que se dizia que o sino tinha o som de uma voz de uma mãe que fala ao seu bebê doce e esperta. Nenhuma melodia era mais harmoniosa do que o badalar do sino. O imperador da terra também ficou sabendo do sino e prometeu que aquele que verdadeiramente descobrisse de onde vinha o som receberia o título de sineiro do mundo, e que valeria mesmo se o som porventura não se originasse de nenhum sino. Muitos passaram a ir à mata por conta do emprego prometido, mas apenas um conseguiu voltar com uma espécie de explicação. Embora ninguém tivesse se aprofundado suficientemente na floresta, tampouco ele disse, não obstante, que o som do sino era proveniente de uma enorme coruja dentro de uma árvore oca. Era uma dessas corujas de grande sabedoria que continuamente batia sua cabeça de encontro à árvore. Mas se o som produzido provinha de sua cabeça ou da árvore oca, ele não sabia precisar. Com essa explicação, foi admitido no cargo de sineiro do mundo e passou a escrever cada ano um pequeno relato tratado de uma coruja, mas nem por isso se sabia mais do que antes sobre aquele barulho. Era um dia muito especial de Crisma. O pastor tinha falado com muita beleza e comoção. As crianças que naquele dia se crismaram, confirmaram, tinham se emocionado muito e era um dia para elas de grande importância, pois que o bem dizia se transformavam como num passe de mágica em adultos. A alma infantil deveria agora como que transmigrar para o seio de uma pessoa mais ajuizada. O dia estava ensolarado, belíssimo, e os jovens crismados saíram da cidade, da floresta, ouvia-se da forma especial e clara nesse dia o grande sino desconhecido. Todos sentiram grande vontade de se embrenhar na floresta adentro, à exceção de 3 deles. Havia uma que tinha de voltar para casa para experimentar o vestido que usaria no baile, pois era justamente por esse motivo desse vestido e desse baile que ela havia sido crismada nessa oportunidade. Do contrário, não teria participado. O outro jovem, um menino pobre que havia tomado emprestado seus sapatos e a roupa do filho do patrão e tinha que devolvê-los a tempo e hora. O terceiro, que se negou, alegou que nunca ia a nenhum lugar sem ser em companhia de seus pais, o que sempre fora um jovem bem comportado e que assim continuaria, mesmo depois de crismado. É uma opinião da qual não se deve caçoar, mas todos caçoavam. 3 dos jovens, portanto, não acompanharam a comitiva que seguia estrada fora debaixo de um sol claro e ouvindo o canto dos passarinhos. E os jovens cantavam com os pássaros de mãos dadas, despreocupados, porque afinal ainda não tinham recebido nenhum encargo. Ainda eram todos jovens, recém-confirmados aos olhos do Senhor. Mas logo 2 dos mais novos ficaram cansados e voltaram para trás. 2 meninotas sentaram-se e se puseram a tecer coroas de flores e também ficaram para trás. Quando os outros chegaram ao aglomerado de salgueiros, onde se havia instalado o confeiteiro e disseram: pois vejam só, eis que chegamos até aqui. O sino não existe mesmo, é apenas uma coisa que as pessoas imaginam. No mesmo instante, ouvia-se do fundo da floresta o som do sino, tão melodioso e solene que 4, 5 deles
resolveram continuar a se embrenhar pela floresta adentro. A mata estava tão cerrada, tão apinhada de folhas, que eram grandes as dificuldades de locomoção. As pérolas amênomas cresciam ali quase excessivamente, em poméias floridas, e fileiras de amoreiras estendiam-se em longas guirlandas de árvores, lá onde canta o roxinol e os raios solares brincavam no ar. Era uma visão maravilhosa, mas era também um caminho por demais áspero para as meninas, cujos vestidos se teriam rompido em pedaços se tivessem prosseguido. Havia grandes rochedos descobertos de musgo de variadas cores e refrescantes. Minas de águas brotavam da terra, gortejando numa misteriosa cantileira de glu-glu. Não seria esse o sino? Disse um dos jovens, deitando-se no chão para ouvir. Convém estudar bem o assunto, insistiu, e assim ficou para trás, enquanto os outros prosseguiam. Chegaram então a uma casa de galhos e cascas de árvores, aonde uma grande macieira silvestre se inclinava, como que se quisesse sacudir em bênçãos de frutas, sobre o telhado, que por sua vez floria em abundância de rosas. Ao longo os galhos das roseiras estendiam-se sobre o portal da casa. No alto do portal havia um pequeno sino. Seria esse que se ouvia? Sim, devia ser, concordavam todos, à exceção de um que alegou que o sino era pequeno demais e por demais delicado, e que para que se pudesse ser ouvido de tão longe. Sons capazes assim de comover o coração humano só podem ser de uma espécie bem diferente, concluiu. Quem falava assim era o filho de um rei, que mereceu o seguinte comentário: só porque é filho de um rei pensa que é mais sábio que os demais. E assim deixaram seguir sozinho, e à medida que andavam, embunhavam-se no coração mais e mais de solidão que reinava na floresta, mas ainda ouvia o sininho que tanto havia encantado a todos, e às vezes, quando o vento soprava da direção do confeiteiro, ouvia também as cantigas e os outros jovens entoavam, e à medida que se avançava, o profundo badalar do sino tornava-se mais audível, era como um órgão que acompanhava-se. O som vinha da esquerda, o mesmo lado em que se situava o coração. Num certo momento, ouviu-se um farfalhar nos arbustos. De dentro dele surgiu diante do filho do rei um menino de tamancos e um casaco tão curto que dava para ver ao perceber como eram longos seus braços. Eles se conheciam. O menino era justamente aquele que não pôde acompanhá-los porque tinha que voltar para casa para devolver as roupas e as botinas que tinha pegado emprestado do filho, do patrão. Isso feito, retornara sozinho de tamancos e com suas roupas surradas, pois ouvia o sino tocando tão intensamente e com tamanha profundidade que não resistira. Porque então não seguimos juntos? Sugeriu o filho do rei. Mas o menino pobre de tamancos era muito tímido, não parava de puxar as mangas curtas de seu casaco, dizendo que receava não poder acompanhar o passo acelerado do outro, e demais acreditava-se que devia procurar o sino à direita, já que era o lado que tinha o que havia de mais belo e grandioso. Bem, nesse caso, cada um siga o seu caminho, disse o filho do rei, cumprimentando o menino pobre, que logo se embreou na parte mais escura e densa da floresta, de onde os espinhos lhe haviam fazido pedaços à roupa surrada e arrancavam sangue de seu rosto, mãos e pés. O filho do rei também recebeu alguns bons arranhões, mas pelo menos em seu trajeto o sol brilhava sempre. E é ele, esse rapaz tão decidido, que vamos acompanhar. Tenho que encontrar o sino, dizia, nem que eu vá até o fim do mundo.
Os macacos desagradáveis, sentados nas copas das árvores, zombavam dele, mostrando dentes. Vamos enchê-lo de pedras, diziam. Vamos ensiná-lo, ele é o filho do rei. Mas ele prosseguiu intinorato, atingindo profundezas cada vez maiores da floresta, aonde se podiam ver os mais extraordinárias flores. Haviam lírios brancos em forma de estrelas, distames, cubros sanguíneos, tulipas de cor azul celeste, que faiscavam ao vento, e macieiras que as maçãs simplesmente davam a impressão de serem grandes, brilhantes bolhas de sabão. Imagine-se o quanto essas árvores não deveriam brilhar à luz do sol. Ao redor, estremeados da mata, campos de um verde vivo, onde postavam veados e corças, maravilhosos cascalhos, e faiscavam, cresciam ali, aqui e ali, e nas fendas das árvores de cascas rachadas nasciam gramíneas insinuantes trepadeiras. Havia também certos trechos de mata, lagos interiores aonde nadavam selvagens cisnes, brancos agitando as asas. Frequentemente, vezes o filho do rei estacionava para poder ouvir os sons que o circundavam. Às vezes chegava mesmo a pensar que era um desses lagos profundos que o sino tocava, mas logo concluía que não era dali que vinha aquele som, aquela melodia, e sim de algum indefinido lugar ainda mais fundo, mata dentro. O sol já se punha, o ar se mostrava vermelho e incandescente como fogo, e baixou com inquietude uma enorme paz sobre a floresta, no instante em que ele se ajoelhou e fez a sua prece vespertina, dizendo: jamais acharei o que procuro. O sol já se põe e logo virá a noite escura. Ainda assim poderei, quem sabe, ter a satisfação de ver o sol repondo vermelho, desaparecendo por trás da terra. Subirei ao alto desses rochedos que se erguem à altura das maiores árvores. E segurando-se em trepadeiras e raízes, trepou numa pedra molhada acima, onde cobras d'água se enlovelaram como envolver pererecas, como que latiam a sua passagem, mas conseguiu chegar ao alto ainda antes do sol se pôr, tal como era visto dali das alturas. Oh, que maravilha! O oceano grande e magnífico, oceano que empurrava suas ondas em direção à praia, estendia-se diante de seus olhos, e o sol mostrava-se ao longo como um imponente altar que brilhava, lá onde se encontravam o mar e a terra. Tudo se fundia em cores incandescentes. A floresta cantava, o mar cantava, e seu coração acompanhava o canto. A natureza inteira era uma imensa sagrada igreja, onde as árvores e as nuvens cinzoceantes eram os pilares, as flores e as gramíneas, as vestes de veludo bordado, e o próprio céu e a grande cúpula. Lá em cima apagavam-se as cores vermelhas enquanto o sol desaparecia, mas milhões de estrelas se acendiam, milhões de lâmpadas adamantinas que já brilhavam no céu. O filho do rei ergueu os braços para o céu, o mar e a floresta. Nesse instante surgiu ao lado direito o jovem pobre, com as suas mangas curtas e os tamancos. Ele havia chegado ali à mesma hora, trilhando seu próprio caminho. Ali se encontraram e ficaram de mãos dadas sobre o grande templo da natureza e da poesia. E acima deles badalava um invisível sagrado sino, circuncindado de espíritos celestes que adejavam à sua volta ao compasso de uma triunfal aleluia. Bem, meninas, é um pouco comprida a história, mas eu achei que valeria a pena ler a história, porque eu não ia conseguir
contar os detalhes dela, né? Eu consegui elas online, eu fiquei com um pouco de dificuldade de ler, mas eu achei muito linda e rica de detalhes, né? Cada vez que eu li a história, eu estava vendo alguns detalhes diferenciados. O que me chamou mais atenção foi a história dos 3 jovens que não se adentraram na floresta junto com os outros. Até mesmo, como diz a Mari no livro, né, na página 63, a partir da 63, eles eram motivos infúteis, né? O que às vezes a gente tem na vida adulta, né? Ou até mesmo mais adolescente. Um propósito a querer, e aí muitas das vezes a gente se nega a ter esses, né? Achando várias desculpas fúteis, como dessas 3 jovens, né? A primeira, o vestido dela, né? Que ela tinha que experimentar o vestido. E olha só, né? A troca que ela fez. Só fez a crisma para ter o vestido e ir no baile, né? Então, olha como que é fútil o motivo dela, né? O outro com medo dos pais, né? Assim, autocontrole dos pais, era inseguro, né? Ficou com medo de ir atrás dos outros. E o terceiro tinha a responsabilidade de devolver primeiro as coisas. Não era tão fútil o motivo dele, mas ficou para trás, né? Mas, como ele era um pouco mais detalhista no meu ponto de vista, né? Com a simplicidade dele, ele voltou depois. Então, ainda nesses 3 jovens, né, eu trabalho na educação infantil e com crianças de 0 a 3 anos, né? Esse conto, ele vai para o segundo estágio, né, segundo Erik Erikson, que fala da autonomia e da vergonha, né? E como ele mesmo disse, né, o Erik, né, essa fase de aquisição da linguagem, ela coincide com o senso da autonomia. A criança começa a entender que é um ser social, dentre outras, e a aprender a manipular os objetos. Se ela própria é aceitável nesse círculo social, desenvolvendo sua autonomia. Contudo, as críticas tendem a causar sentimentos de dúvida ou vergonha. A vergonha seria uma raiva de si mesmo pela exposição à censura, né? E aí também o que eu vi diante do que eu trabalho, né? É realmente eles, assim, né? Os bebês, eles são altamente desafiadores, né? A gente às vezes vê eles fugindo da sala e fala, né, com eles, Clarice, por exemplo, e aí ela vem correndo, né? Ou ela sai correndo para o outro lado para fugir mesmo da gente para ir para o outro lado, né? Eles não têm tanto medo. Já alguns, eles já ficam, se eles, né, já ficam lá naquele cantinho receosos. E aí a gente percebe assim, tanto quanto é importante a educação infantil, né? A primeira infância na vida dessa criança. Como lá a gente está trabalhando com as meninas, né? A questão das 100 linguagens, que cita o Loris Maraguzzi. A importância da gente estimular a criança das mais variadas formas, né? Propor um ambiente que estimule essa criança a se desafiar, né, com materialidades diferentes, né? Hoje mesmo a gente estava discutindo, eu e a coordenadora. Ontem eu pedi para elas fazerem uma atividade diferenciada e elas fizeram uma atividade do circo. Mas aí você via assim, que faltou ainda estímulos diferenciados, né? E o quanto que é importante a gente ter essa materialidade diferenciada, esse olhar sensível para a criança, para criar esses desafios e deixar a criança vivenciar esse desafio, em parceria com as famílias. Muitos pais a gente vê, como aqui na história, né? Como a gente faz paralelo, esses jovens que crescem inseguros, né? Um autocontrole do pai, só vai aonde o pai deixa, ou só vai com eles, né? O outro, né? E a outra com motivos assim, né? Às vezes é aquele pai que fala, né? Ah, se você fizer isso, eu te dou isso. Então, o pai queria que ela fizesse crisma e não ela, né? Então, ela foi porque se ela fizesse, ela ia para o baile, e o baile era esperado por ela. Então, aquela criança que a gente sempre, de pequenininho, a gente trabalha com as trocas, né? Fizer isso, eu te dou isso. E o quanto isso vai perpetuar lá para frente na vida adulta deles. O terceiro, que era mais simplesinho ali, que tinha responsabilidade, e realmente foi atrás do príncipe. O outro ponto que me chamou a atenção foi essa questão, né, que no próprio livro da Mari fala a questão, assim, né, de tanto faz a gente ter, né, assim, a gente pobre ou rico, a gente tem que, a gente estimulado, a gente tem que ter a nossa motivação de ir em frente, de conquistar coisas novas, ser desafiados ao diferente e ir atrás. A floresta ali na história, ela significa o nosso medo, a nossa escuridão, né? O nosso desconhecido dentro de si que a gente tem medo, né? E às vezes a gente, né, como a gente fala, o medo, ele
atrapalha a gente, né? Ele emudece a gente. Assim como os outros jovens que voltaram, né? Eles tinham curiosidade, porque aquele som maravilhoso que vinha, que poucos conseguiam ouvir direito. Os que estavam lá no meio do barulho da cidade, né? Que estava assim, simbolizado pelo barulho da cidade, eles se perdiam. Ah, escuta ali a beleza do sol, do pôr do sol avermelhado no céu, como nos dias de hoje, né? Tá avermelhado. Olha para aquele vermelho, mas logo se distrai com as outras coisas, não contempla, né? Os outros que são um pouco mais sensíveis, distantes de tanto barulho, se apegam mais e conseguem ver mais, né? Contemplar mais essa natureza e perceber os sons que nelas os outros não conseguem, né? E aí o quanto que a gente é estimulado a apreciar essa natureza, a ter esse momento de escuta, né? O quanto que os pais param para perceber na criança, né? Contemplar na criança, o olhar, quantas folhas tem numa árvore, os verdes variados que tem na natureza, as formas das folhas, né? A gente geralmente não para observar isso, né? Os pais oferecem a televisão, oferecem tal. Na creche, esses dias entrou uma mãe para conhecer a creche, fazer matrícula, e ela ficou assim, nossa, mas não tem televisão? Né? Como que as crianças ficam sem televisão na creche? Né? Aí ela falou para mim, me sugeriu, falou, Vânia, você precisa ver de ter televisão na sala. Mas, mãe, eles já vêm tanta televisão em casa, na creche eles têm que brincar, tem que ouvir histórias, né? Aí ela, mas tem os momentos de televisão. Aí, mãe, eu vou deixar esses momentos de televisão então com a senhora, porque aqui na creche eu não posso oferecer. Então, as famílias já elas estão, muitas pelos que eu vejo, uma boa parte na creche, elas são focadas na televisão, né? E não em dar o vídeo, e não ter esses momentos de contemplação com as crianças. Bem, Mari, esses foram os pontos que eu mais percebi, né? E lendo, né, o livro da Mari no finalzinho, a moral da história, né, que sempre quando você... Eu vou ler aqui, bem, né, que o conto ele deixa a mensagem de que não importam as condições, os condicionamentos econômicos, né, seja pobre, seja rico, mas sim o amor pelo conhecimento, a perseverança e a transcendência que fazem com que o ser encontre o enigma da vida e a manifestação pela melodia. Então, fica claro para mim ali, né, que no sino, né, o encantamento de ir em busca, né, esse badalar, esses sons que maravilharam alguns, principalmente o filho, né, o príncipe que encontrou o caminho do sol, que era a claridade, era mais fácil, mas tinha seus desafios. E o menino pobre que já está acostumado a viver, né, que mais na dificuldade, foi pela dificuldade, mas os dois encontraram a mesma coisa, né, os dois tinham um propósito de ir atrás do sol e encontraram. Né? E como que a gente pode se unir aí, né? Nessa fraternidade, no amor, na conquista das coisas, ter um objetivo e chegar nesse objetivo. Mari, eu fiquei um pouco tensa, mas assim, eu não sei se eu me perdi, mas eu me senti muito romântica nessa história, né? Porque eu sou um pouco romântica e eu me senti muito bem na história, né? Então eu espero que eu tenha passado um pouquinho disso. Muito bem, Vânia. Ai, a explicação foi bem bacana. Quando a gente fala de autonomia versus vergonha e dúvida, lembra que a criancinha de 2 a 4 anos, ela está muito sob a égide do não pode, né? Por quê? Porque ela é impetuosa, ela quer se jogar. E ela se joga de fato no desconhecido, né? Quando esse desconhecido é algo impróprio, vai chegar o não pode, né? Ontem mesmo, aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, tem um machucadinho. O Hans, ele veio e me bicou. E ele não pode fazer isso. Desculpa, não foi o Hans, foi o William Green. E aí eu peguei e deixei de castigo. Claro, todo animal está na época do não pode, porque o animal é puro instinto. A criancinha pequena, ela também é instintiva, né? Quando de repente ela se joga nesse não pode, por exemplo, colocar um grampo dentro de uma tomada, não pode. E não pode porque a mãe não gosta? Não, não pode porque vai levar um choque, né? É uma questão física. Agora,
quando uma mãe dessas fala para a Vânia: "Ah, tá na hora de ter TV aqui", qual é a cabeça, né, o que tem na cabeça uma pessoa que se concebe comentadora e instrutora de uma diretora de escola, e fala uma asneira dessa? Por quê? Quando ela fala: "Ah, Vânia, tá na hora de vocês terem TV na sala". Tá certo que essa pessoa nunca teve num banco de pedagogia, se teve, não assistiu direito às aulas. Tá certo que essa pessoa tá falando do senso comum. A gente faz todo um resgate, lembra quando eu falava do simbólico naquela aula dos contos? Por que esse utensílio? Por que o uso dos contos? Justamente porque as pessoas estão no celular, na internet, na televisão, no videogame, em tudo que é artefato e não estão com o outro, não estão com o outro. Às vezes, até para estar com o outro, eles têm de estar o quê? Jogando. Eu tenho pais que falam assim: fulano de tal tem 2 anos, mas já sabe o que é videogame, até porque ele quer ficar jogando comigo, ou seja, me atrapalhando. Então, lembra quando a gente falava do handling, do holding, das 2 acepções de Winnicott? E aqueles bebezinhos que precisavam estar o quê? Suportados e acarinhados, né, apalpados. Quando a gente falou também da cartografia, né. Na arte-terapia, eu não posso trabalhar a cartografia simplesmente como sendo uma cartografia dentro, pinte isto aqui, por exemplo. Outro dia, uma mulher chamava isso aqui de arte-terapia. E aí chama livro de números coloridos, com arte, não sei o quê, nã-nã-nã. Tem arte? Pode até ter, mas a arte-terapia, ela tá na base da concepção. Se eu amassar um bolo de papel e disser que aquilo é a cabeça de um coelho, ou de um urso, ou de um X, ou que é uma bolinha, o meu contexto arte terapêutico está naquilo que eu produzi, percebe? Agora, aqui é algo mimeografado naquela época que a gente estudava, ou xerocado nas épocas atuais. Eu chamaria isso daqui, se muito, de passatempo, porque é gostoso. De repente eu quero, né, colorir aqui de uma forma bem, tá cheio de flores, sol, folhas, pode ser que eu queira, mas isso lembra muito mais uma terapia ocupacional do que arte-terapia. A respeito disso, eu posso, sinalizar qual é o vídeo que eu discuto isso com a Roseli e os colegas que estavam na época. Então, a mulher que fala para uma diretora de escola: "É preciso ter uma TV aqui", quando muito, ela está equivocada, quando muito, ela está achando que o saber dela sobrevalece, né, tem mais valor do que o saber da diretora que estudou. Eh, e ela fala de uma forma muito coloquial, como se fosse uma necessidade, ela está fazendo um bem para a humanidade em falar isso para a Vânia. Quando, na verdade, na clientela que a Vânia atende, o que não pode é TV. Vocês sabiam que até os 4 anos as crianças da escola Waldorf não veem nada? Nem TV, nem celular, nem vídeo, nada, nada. Eles vão ter geografia no 9º ano, porque geografia
pode requerer o uso de GPS, por exemplo. No 9º ano. Aí tudo bem, eles têm 9º, 1º, 2º, 3º ano do ensino médio, eles têm a geografia. Mas a base da pedagogia Waldorf, qual é o utensílio básico da pedagogia Waldorf? Quem sabe? Eu fiz 1 ano de curso da Waldorf, Mari. E aí lá é dividido por estágios, né? E aí o que mais a gente lê, que eu lembro que eu fiz é da natureza, né? Tudo ligado à natureza, né? Assim, a gente vai trabalhar por ciclos, né? Então a gente trabalha pelas estações do ano, então tudo é ligado para lá, né? Assim, com mexer na terra, com observar da natureza, com costurar, né? As professoras têm que bordar, é tudo uma outra questão artesanal ali, né? De estimular as crianças a criarem suas brincadeiras, as interações dos grandes e dos pequenos, porque é por, né, de 1 a 7 anos, então é meio que misturado as idades, não é todo certinho que nem na creche, que é B1, B2, M1, M2. Lá é misturado, né? E é bem interessante. Eu não sei se eu ia conseguir ser professora lá, mas é bem interessante. Sobretudo o uso dos contos. Porque o Tem que muita história. eles dizem? Eles dizem que os contos de fada levam as pessoas para mais perto da sua floresta interior. Eu Então, lembro o do conto conhecido da menina e da lanterna, Mari. Foi um conto muito lindo, que eu não esqueço. Isso. E da Menina e da Lanterna, eles costumam cantar no final, contar, né, no final do ano. Por quê? Porque eles falam, por exemplo, João de Ferro. Tem de ser na época que se trabalha ferro. Aí eles vão conhecer o ferreiro, eles vão entender o que é o ferro, de onde vem o ferro. E aí eles, então, colocam João de Ferro, que é um dos contos mais famosos entre os intelectuais contistas dos irmãos Grimm, né? Então, o Fio de Ariadne é um livro que a Antroposófica lançou, né? Que trabalha justamente os contos dentro da educação infantil. E esse daqui, ó, Contos para Escrever-se. Aqui, Dani, a gente vai ter um projeto de contraturno para quem está na educação infantil. Eu? E aí, não, e esse contraturno é assim, a criancinha que estuda de manhã na educação infantil vem passar a tarde aqui. E aí a gente vai implementar essa sequência que ela propõe aqui, né? Que ela coloca, quer ver? Divisão dos períodos. Ela começa com o Patinho Feio para falar sobre identidade. Aí vem João e Maria para falar de voracidade alimentar. O Pequeno Polegar, que é o Pequeno Pode Ser Grande. A Guardadora de Gansos, que eu simplesmente amo. Foi aí que eu gamei nessa mulher na faculdade. O Ganso de Ouro, que é muito bacana também, dos irmãos Grimm. As Três Plumas, que fala das decisões, né? Os Seis Cisnes, que é muito fofo. Os Seis Criados do Príncipe, que vai comentar como que o príncipe entendia quem realmente lhe servia e quem, né, estava ali para... Era um trabalho a mais. O Tamborzinho, os músicos da cidade de Bremen, que a Terezinha Souza Santos... Opa, a Vânia falou outro dia. A Princesa do Sono Sem Fim, Cinderela, Branca de Neve e a Rosa Vermelha, A Bela e a Fera, Rapunzel, O Príncipe Sapo, que hoje em dia as pessoas conhecem como A Princesa e o Sapo, né? E O Príncipe e a Princesa. Então, eles começam crianças como o ar, primeiro período, né? Crianças como o ar. E aí elas vão trabalhar fogo. Aí vem a liderança, segundo período, o fogo.
E aí vem Canção da Chama, ela faz um remeleixo aqui total, né? Aí vem a fertilidade descrita, ela coloca até Raul Seixas aqui. E aí vem um novo período, que é Crianças e o Fogo, e vem Crianças e o Ferro. Então, tem base em várias, inclusive na pedagogia Waldorf, em várias proposições. Ela fala de Piaget, ela trabalha algumas questões bem interessantes. Ô, Mari, uma outra questão que estava no livro, né, que fala da autonomia, é a questão da vergonha. E lá, que aí me surgiu uma dúvida. Lá na creche a gente está tendo duas crianças que estão tendo bastante esses momentos de birra, que aqui até fala, né, a vergonha, o choro. A vergonha, ela é representada pelo choro, a mãe e a birra, né, que é uma sobrecarga emocional. E aí fala assim da importância do controle dos pais em acalmar a criança, que aí quando a gente acalma essa criança da birra, desenvolve a autonomia na criança. E aí eu fiquei pensando assim, o que a gente pode fazer a mais com essa criança que está fazendo birra? Que nem hoje eu peguei uma criança, né? A professora estava andando com ela e ela chorando. Aí eu falei para ela assim: você conversou com ele? Né? Aonde você estava levando ele? Porque você só está andando com ele, né? Então aquilo para mim estava trazendo mais insegurança, ele naquele momento de birra, do que ela tentando acalmar ele só andando. Aí lendo, né, aqui, né, vindo para o que a gente estava lendo, né, e o Erickson fala da autonomia e da birra, aí me veio essa questão, Mari. Todo momento de birra é todo momento da vergonha, esse choro dele, que nem o Anthony, ele tem chorado bastante, a gente vê que é birra. Birra pelo não, ele quer sair, ele quer, tipo, tá todo mundo indo pro refeitório, ele quer ir pro outro lado, aí ele se joga, né? Ele se joga mesmo no chão, né? E a gente tem que tomar esse cuidado. Como que a gente pode, eu orientei certo, como que eu posso orientar melhor, Mari, essa questão? Na verdade, as pessoas, eu conversava isso com um casal agora há pouco, as pessoas falam com as crianças de forma muito resumida. Às vezes não falam, que é isso que você sinalizou para a educadora. Sabe, cata pelo braço e sai. Não, a criança não é uma coisa. E outro dia a minha vizinha falava assim: Mari, você conversa mais com a Colombina e com a Alecrim do que a minha irmã com a filha de 4 anos. E assim, ela ouve mesmo. Eu falo, Colombina, não vai aí. Alecrim, que isso? Não pode, você sabe, a mamãe já explicou. E aí ele entende o gutural, né? Pode não entender lufas do que eu estou falando, mas o diálogo, a comunicação, ela é importante. E as pessoas não fazem isso, Vânia. Elas vão fazendo como se fosse um mimetismo, sabe? Pega e fala, tem de levar esse menino para algum lugar. É uma tarefa, não é uma ação educativa. Não sei se vocês sentem assim. E enquanto ação educativa, existe o preâmbulo chamado diálogo. A criança vai responder? Muitas vezes não, mas ela está ouvindo. E essa criancinha que eles me trazem uma criança que não fala com 2 anos e eles estão assustados, né? Só que a mãe fala muito pouco. O pai, quando fala parecendo um soldadinho, sabe? Sobe, desce. Eu pensei assim, gente, parece que eles estão adestrando um animalzinho. E o menino, ele vai entendendo e vai fazendo, porque do ponto de vista da mobilidade, ele vai e vem numa boa. E chegou um monte de coisa assim, muito mal feitinha, tudo xerocado, numa folha sulfite desse menino, veio da escola. Fotos com brinquedos maravilhosos, com, né, um brinquedo que só falta falar e não sei o quê. Escola particular. E se chama
Ai, meu Deus, eu falo a escola. Fala, pode falar. Tarsila do Amaral. Nossa, que nome lindo! Eu falei, gente, por que esse nome numa escola que dá isso de folhinha para criança? Aí eles, a gente não sabe. Eu falei, mas por que a pessoa coloca Tarsila do Amaral? O que tem de arte para essas. Eu conheço uma escola chamada Mondrian, mas essa escola chamada Mondrian, eles dão aula de Mondrian, entendeu? Eles sabem porque deram o nome Mondrian para a escola. E estou dizendo, eles dão aula no sentido de falar assim, desde pequenininha a criança já sabe, minha escola é Mondrian, porque teve um pintor que chamava Mondrian, entendeu? Então, tudo bem que eu fui assessora dessa escola, ela é lá em Ilhéus. Eita, lasqueira. E essa ITERS 3, Vânia, ela é muito boa para você. É a escala de avaliação de educação. Inclusive, todo mundo que tem uma pós-graduação, uma especialização, as 4 aqui podemos, pode avaliar escolas e passar feedbacks no sentido mesmo de ser contratado para. Então, nós podemos emitir pareceres. A base é a pedagogia, todas, acho que as 4 temos, né? E aí, da pedagogia, você pode ser uma consultora, e esse material é bem rico, bem bacaninha, tem a parte de que você pode falar para a escola, olha, tô dando tal nota por causa disso, 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 né? Essa questão dos ambientes é muito importante. E aí a segurança chega para a criança tão logo o adulto lhe assegure e vá clarificando valores. Ou seja, agora nós vamos conversar, não sei se era a coordenadora ou a professora, mas agora nós estamos indo ali conversar com X. Então, tem quem, o que, quando, onde, por quê. Porque você beliscou o amigo, um exemplo. Porque você fez chacrinha ali, esperneou. Tudo depende de como é, mas tentar contextualizar é sempre muito importante. Que eu chamo de contar uma historinha usando as 5 perguntinhas do questionário universal. Quem, quando, onde, por quê e quanto, enfim. E aí, Vânia, quando eles vão para essa questão da birra, é um jogo de empurra e é um jogo de eu quero te vencer, então eu vou fazer de tudo para te testar. Aí, o que a gente está trabalhando aqui? Na verdade, eu estou com os 2 livros e estou comparando. Nesse verdinho, eu falava para ler o Patinho Feio e o João e o Pé de Feijão, para essa fase da vergonha e dúvida. Aqui, eu estou falando do sino, porque o sino ninguém tinha ainda colocado num livro e eu acho muito bacana de colocar a interpretação do sino num livro. Por isso que eu escolhi esses 8, né? Porque eu não tinha visto ainda em outros livros. Porque quando começa a questão do autocontrole, quando eu paro de querer te controlar, e o teste que eles fazem com a gente na birra é para nos controlar. Então, para controlar o adulto, eu faço birra. Ao passo que quando eu tiver interiorizado essa questão do autocontrole e realmente me autocontrolar, eu não vou precisar fazer birra. Então, é uma contribuição de formiguinha. De todo dia lembrar regrinhas, todo dia. A gente pode, inclusive, tematizar isso num determinado encontro, mas, assim, tem de ter um ambiente com ilustração e com informação.
às vezes, por conta até do currículo da escola, as pessoas, claro, não estou dizendo da sua escola, mas eu já fui em escolas que daí a coisa está meio no alto. Eu falo, gente, deixa na altura do olhar da criança. A informação é para ela ou é para o guarda-roupa? Ou é para o maleiro do guarda-roupa? Porque às vezes é mais alto do que. É bem assim, colocam bem na borda da sala, assim, do teto, como se fosse o entorno do teto. Não pode, é para a criancinha. Então, o que essa criança está pegando, o que essa criança está assimilando, o que essa criança está tendo. Uma coisa que é bem interessante, ó, pode ver que aqui, ó, a altura do móvel, a altura da criança. Olha o pai onde está sentado, no chão. Ah, essas crianças estão brincando no chão. A Montessori Lubienska tem um trabalho bem interessante que, inclusive, pautou aí toda as 100 linguagens da criança e ninguém fala, mas Montessori Lubienska tinha linha e rodinha. Tem um livro maravilhoso chamado Linha e Rodinha. O meu está em algum lugar do passado com alguém que, por favor, utilize bem, porque eu amava aquele livro e não tenho mais. Linha e rodinha. Pegar uma linha para poder fazer um círculo, uma linha, um cordão, uma corda, e aí falar todo mundo dentro da corda. Então, assim, essa questão da cartografia corporal indo para a cartografia ambiental, para a cartografia do entorno. Quando você cerca, é que às vezes a escola, né, aquele determinado lugar é usado para outras coisas móvel. E é algo que a criança efetivamente não só vê como sente. Quando ela puser o bumbum ali em cima ou a mãozinha, ela vai ver que tem um relevo, a corda. Tem uma corda. Então ela vai. Só que é dentro da roda. Então, tudo isso é insight, sabe? Tudo isso são possibilidades de fazer levar para a autonomia. Ué, eu já não falei que é dentro da roda? Sejam autônomos. Vocês sabem o que é uma roda. Um exemplo, tá? Mas é isso, tentar levar, resgatar justamente, aceitar o controle de uma outra pessoa só vem para mim quando eu já tenho autocontrole. Agora, olha como o binômio é sem vergonha, porque o autocontrole só vem quando eu começo a aceitar o ponto de vista do outro. Ainda não está instaurado. A reversibilidade vai se instaurar lá pelos 6 anos. Mas, dos 2 aos 4, eu já começo a entender que não é a minha. Eu não sou o umbigo do universo, é com 4 que eles percebem isso. O mundo não gira em torno de mim. Existem regras, existem combinados. Diga, Vânia. Não, porque aí eu pensei no Anthony, né? Ele acabou de fazer 2 anos e meio, até ele chegar nos 4. Aí eu tô imaginando, porque ele tá bem manhoso, né? E aí eu falei para as meninas para a gente convidar a mãe para participar, né? Para conversar com ela, mas que elas em contrapartida tinham que falar, apresentar um projeto, né? Ó, mãe, a gente está fazendo assim com o Anthony. A senhora pode participar junto? O que a senhora pode fazer em casa para ajudar? Porque aí sozinha a gente não faz nada. Oi? Ele tem animal? Não sei, eu não sei. Então, porque quando não tem animal, eu faço eles cuidarem de um. Eu faço eles cuidarem, parece autoritário, né? Mas é muito interessante, eles cuidam mesmo. Eu construo um boneco do tamanho deles e esse boneco acompanha. Tudo que for fazer, eles vão fazer. Então, você já desenvolve empatia. Então, eu tinha deles assim, aí a mãe filmava, né? Ou então fotografava. Olha, fulana de tal, porque o boneco tem um nome. A gente trabalhava bastante a questão da etnia, então sempre era uma boneca negra, né? Então,
E a gente chamava de Nigana Fenda Maria, para não perder o vício. E aí elas falavam, olha, a Nigana está tomando banho junto com fulano, olha, Nigana está comendo junto com fulano. Mas é um boneco feito, inclusive com roupa de determinadas crianças, vamos chamar difíceis, vamos chamar assim. Mas que estão mais... O que é isso? É você fazer a criança cuidar de alguém e aí ela começa a adquirir autocontrole. Entende? Uhum. E aí eu pegava assim, calça velha, tênis velho, enche com papelão não, com jornal amassado, com crepom, e aí você faz um boneco mesmo. É bem interessante. Quando eu tinha turmas, né, que eu trabalhava, isso eu faço em consultório, vídeo é agora no consultório, e anteriormente na educação infantil, aí eu só tenho fotos mesmo, mas eu fazia para a turma levar. Então, cada um levava uma semana. O ano tem 50 semanas no mínimo. Fulaninho, eu tinha, no máximo 35, 40 crianças, então cada um levava. 4 aninhos não é fácil, né? Você ter 35, 40 crianças. É bem difícil. Tem 22. Não lembro de ter feito boneco, não. Mas na creche, se bem que eu fiquei na creche, acho que 3 ou 4 anos somente. Mas também era outra pegada, né? As creches não eram tão assistencialistas, já não eram, mas a gente tinha algumas outras condutas. Formulem suas questões e tragam no dia 28. A gente vai se falar sábado agora? Nossa! Tragam dia 28 e aí a gente continua na aula. Pode ser?